dos principais pilares da Boehringer Ingelheim é o bem-estar animal associado ao bem-estar humano na atividade pecuária. O comprometimento com o meio ambiente, com os recursos naturais, a consciência ecológica e a preservação dos nossos biomas norteiam a vida do pecuarista brasileiro. Neste episódio, vamos apresentar o modelo de produção de carne bovina desenvolvido em nosso país. Uma produção sustentável e que utiliza o pasto como principal fonte alimentar do rebanho. Desde criança a gente tem essa convivência com gado, tá? E o que a gente foi aprendendo durante toda essa trajetória, que quanto mais a gente cuida do meio ambiente, melhor fica a produção. O meu avô, que é quem começou a pecuária na família, ele era um sábio. Ele mal sabia escrever, mas ele já naquela época ele percebia que tinha que botar, e ele falava isso, que tinha que botar a natureza para trabalhar ao seu favor. E o fato da gente trabalhar com turismo fez a gente cada vez mais valorizar a cultura, as pessoas, valorizar o cerrado, que é o nosso ambiente aqui. Antes eu tinha uma visão que o cerrado era pobre, tá? Hoje a minha visão é que o cerrado é riquíssimo, que é uma fonte da genética para produzir plantas que resistem à seca, né? Então, foi muito interessante essa mudança de cultura que a gente sofreu por trabalhar com o turismo também. Estão vendo que essas coisas se somam e somam muito. Quando nós compramos a Lagoa Misteriosa, no dia que nós fomos lá para a pessoa mostrar, a gente já conhecia, a Lagoa Misteriosa estava vermelha, de água de enxurrada que estava entrando, tá? Mas a gente tinha um encantamento por aquele local e resolveu comprar, e mesmo que um dia não desse para abrir turismo, que a gente já tinha turismo na fazenda ao lado, que é o Rio da Prata. E aí compramos a Lagoa Misteriosa e começamos a fazer um trabalho de reconstituição da natureza em volta, reflorestamento, de fazer curvas de nível de pedra nas grotas, igual uma técnica que é usada no Nordeste. E aí, com o passar dos anos, veio acontecer o que a gente era um sonho. A lagoa já faz 2 anos que não entra nenhuma enxurrada, que ela não fica vermelha. Então esse trabalho de conservação da natureza, ele deu certo. E isso faz que, por exemplo, quando eu chego na lagoa, a gente tem um grande sentimento de realização, de que a gente conseguiu recuperar esse lugar mágico, ele voltar a ser o que ele era 50, 100 anos atrás. Que ele não, a água nunca ficava turva, de enxurrada. Então dá esse sentimento muito grande de realização. E no mergulhar na lagoa, tem um sentimento de reconexão com a natureza, que o corpo, a gente sai de lá cheio de energia, sai renovado da lagoa. Então é uma sensação fantástica. A nossa pecuária respeita a natureza e respeita o bem-estar animal, vamos dizer assim, o meio de vida do bovino. Tanto é assim que alguns pesquisadores falam assim, puxa, se eu fosse budista e fosse reencarnar em alguma espécie de animal, eu gostaria de reencarnar bovino no Brasil. Na fazenda nós iniciamos com a pecuária e com o projeto de produção de grãos, no caso o arroz irrigado. Com a produção do arroz foi possível visualizar mais os animais, ter acesso e justamente na época da seca, que era quando irrigava o arroz, então se via muitas capivaras, muito cervo, muitos jacarés, consequentemente a onça pintada, a jaguatirica, e aí foi possível
realizar a atividade do ecoturismo, mostrar que é possível ter a natureza e produzir. Além disso, nós temos projetos como o projeto Gado-Onça, que estudou a onça pintada, o comportamento dela com o gado, por isso que é gado-onça, entendeu? E foi criado estratégias para evitar a predação do gado aqui no Pantanal, que é um problema para o homem pantaneiro, mantendo a população da onça, preservando e ainda mostrando para os visitantes que eles, assim, é o que mais querem ver, a onça pintada. Então, além do projeto do Gado-Onça, nós temos o projeto Arara Azul. Então, são várias espécies que passaram por extinção, algumas estão, mas que é possível ver aqui no Pantanal, na Fazenda São Francisco, com muita facilidade, porque hoje já foi feito um trabalho de preocupação com o meio ambiente, que esses animais puderam aumentar a população. E é muito prazeroso poder mostrar isso para o visitante, que é possível a gente trabalhar, produzir alimentos e preservar a natureza. A pecuária brasileira é a mais sustentável do planeta Terra. O bovino é um animal de 4 estômagos, né? Uma coisa maravilhosa. Ele consegue digerir celulose que a gente não consegue digerir. E ele é um animal feito para pastar. E o gado no Brasil, todo o sistema de produção, a gente pode falar que 100% dele é fundamentado em pastagem. E uma pequena parcela, 8%, a gente termina em confinamento nos últimos 3 meses de vida desse bovino que vai para abate, como alimento. A gente tem 60%, 65% da nossa área em matas nativas, né? O que é isso? Bom, nós temos uma lei muito forte de correlação à preservação ambiental, draconiana eu diria, é lei federal. Nós temos ainda a participação da iniciativa privada, boa parte das reservas de floresta estão em propriedades privadas, cuja guarda é responsabilidade do fazendeiro, é caro guardar isso. No Sudeste, por exemplo, é 20%, 1/5 da fazenda eu não posso trabalhar, isso é um imposto. Na região amazônica, 80% eu não posso trabalhar. Tem áreas de cerrado que é 20%, áreas de cerrado que são 50%, isso tudo na mão da iniciativa privada e sob uma fiscalização rigorosa. Ninguém ousa mexer nisso, né? Existe uma discrepância muito grande entre a realidade que a gente vive no campo e o que algumas pessoas pensam que acontece no campo. Nós aqui tomamos a água da nascente daqui, a água do poço. A água que eu tomo no campo, na fazenda, ela não tem tratamento nenhum. A água que eu tomo na cidade tem que ser tratada. Aqui a gente cuida do meio ambiente. A gente cuida que a água não seja poluída, que as matas ciliares sejam preservadas. Porque se eu não fizer isso, não é que eu não tenho água para os animais tomar, eu não tenho água para mim tomar, para minha família tomar. Então é muito importante a preservação do meio ambiente, sobretudo no campo. Para a gente produzir o boi verde, a gente precisa de boa sombra. Para a gente ter boa sombra, nós temos que plantar árvores. Aqui nessa fazenda, o nome dela é Reconquista, justo porque foi a reconquista do lugar. Foram plantadas mais de 200 mil mudas de árvore ao longo desses 40 anos da geração que o meu pai começou a tomar conta dessa propriedade e está deixando para os filhos. Segundo estudos da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura, o pasto é um grande aliado no processo de sustentabilidade na produção de carne. Boas pastagens armazenam 30% mais carbono no solo do que áreas de florestas e arbustos. Um outro estudo, da Embrapa Gado de Corte, apresenta ainda um dado muito interessante. 5 árvores em crescimento em uma pastagem captam todo o metano liberado pelo rumen dos animais. No Brasil, 80% das pastagens possuem 4 a 5 árvores por hectare.
A gente passou grandes dissabores esses anos todos, porque as pesquisas de sequestro de carbono diziam que a pecuária era a grande emissora de CH4, gases GE, né? O boi, na verdade, ele contribui para controlar a emissão de gases de efeito estufa. Pronto, tá? Isso já está comprovado. Tá? Considerando um pasto com uma unidade animal, uma vaca Nelore de 450 quilos, ela emite 1.800 quilos de CO2. Em contrapartida, se ela tiver um pasto bem manejado, com os princípios zootécnicos, agronômicos preconizados aí pelas instituições de pesquisa, ela sequestra 3.600 quilos. Então o saldo é positivo. Eu tenho aqui também um número da Embrapa. Ela diz que o saldo é de 7 a 8 toneladas por hectare ano de sequestro. Então, de CO2 sequestrado. Os dados da Embrapa e os dados de outros pesquisadores comprovam que o sistema de produção em pasto ele é sequestrador de carbono. Fim. A sociedade ela sempre está num processo de transformação cultural. E hoje a gente está vivendo um momento novo, que é o momento do pecuarista, dele cada vez mais valorizar o que ele tem, valorizar a natureza, reconstituir alguma coisa que ele ou algum antecessor dele fez. Então a gente está numa fase de recuperação, tá? E de valorização dos recursos naturais. Eu acho que isso é uma tendência que cada vez vai ficar mais forte. E o Brasil é um dos países que tem a maior diversidade do mundo, que tem a maior quantidade de florestas, de recursos hídricos, tá? E que isso vai ser uma coisa que vai fortalecer muito o Brasil no futuro. As pessoas vão querer comprar produtos do Brasil, porque nós vamos ter uma imagem de que nós somos grandes conservacionistas. Vamos dizer, uma dádiva de Deus de poder ter nascido num lugar desse e de poder contribuir produzindo comida, sobretudo proteína animal bovina, para o consumo do Brasil e dos outros países. É um orgulho muito grande da gente, faz parte da nossa cultura, além de comer, produzir carne, cuidar dos animais, cuidar do nosso ambiente, da terra, da água, das árvores, dos pássaros, enfim, a gente vive da natureza, para a natureza e ganha a vida também dela. Na verdade é uma felicidade imensa a gente poder nascer aqui e criar os filhos aqui. Se Deus quiser eu quero morrer aqui e ser enterrado lá no costado daquela casa.